Marcas não vistas, curando feridas dos relacionamentos. Hoje vamos dar início a essa série. E antes de eu começar a explicar para vocês, é importante que vocês entendam uma coisa. Ao longo da nossa vida, passamos por diversos tipos de experiências. Algumas dessas experiências foram experiências boas, é bem verdade. Mas outras, não tanto assim. São as experiências negativas. E são essas experiências negativas, gente, que vai gerando dores, que vai deixando marcas, hematomas, só que esse hematomas não é visível. São marcas invisíveis que estão sangrando por dentro, que não são vistas a olho nu. E que por muitas vezes não passa rápido como um hematoma passa. Dura anos. Às vezes, inclusive, dura toda uma vida. São as marcas não vistas, as famosas feridas emocionais. E é sobre elas que nós vamos estar tratando nessa série. Aquelas feridas que foram geradas, gente, de ambientes onde deveriam haver segurança. Deveria, inclusive, ter cura, ter afeto, ter amor, ter aceitação. Ambientes da família. Ambientes onde tem pessoas que nós amamos, tem amigos. Desde a infância, muitos, gente, carregam consequências de palavras que não foram ditas. Quantos de vocês nunca ouviram, talvez, do pai de vocês, um eu te amo? Estou muito orgulhoso de você, meu filho. Outros nunca ouviram, por exemplo, diante de um erro, porque pai erra. Me perdoe, filho. Mamãe errou com você. Papai errou com você. Outros se feriram com o peso de comparações. Comparações, inclusive, às vezes, até injustas. Como seu irmão é melhor do que você? Eu sei que eu vou estar mexendo em feridas de alguns aqui. Como seu irmão é melhor? Olha como ele faz as atividades dele. Você nunca vai ser como fulano. Tudo isso, alguns de vocês podem ter ouvido ao longo da sua vida. E ainda existe aqueles que não receberam gestos de amor. Não receberam um afeto, um abraço, uma validação, uma presença de qualidade. Existe, gente, feridas nos relacionamentos. Relacionamentos entre pais e filhos. Feridas no relacionamento entre marido e esposas. Entre amigos. E muitos desses ferimentos, muitos desses conflitos estão sendo colocados por debaixo do tapete. Ninguém encara e fica por isso mesmo. E nessa primeira mensagem do culto Sozo, dessa nova série, nós vamos tratar das feridas do relacionamento entre pai e filho. Entre pais e filhos. E meu objetivo, gente, é muito claro, tá? Abrir os olhos de vocês. Abrir os olhos espirituais da igreja. Para que vocês possam perceber o que tem debaixo do tapete do relacionamento seu com seu pai ou com sua mãe. Abrir os olhos de vocês para que aquilo que estiver em oculto seja revelado.
venha para a luz para a gente poder tratar com o bálsamo de Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar, para começar essa história, de uma história muito conhecida. A história do filho pródigo. A história do filho pródigo vai nos mostrar alguns cenários que parece que aconteceu ontem na sua casa. E é exatamente nesse ambiente que nós vamos estar tratando. Lembra, gente, eu estou chamando vocês para uma jornada de cura, para uma jornada de restauração, onde você vai precisar olhar em alguns momentos como um filho, e aqueles que são pais, em alguns momentos como pai e mãe. Para que a gente possa, se você estiver errado a nível de como pai ou a nível de filho, a gente possa curar tudo isso com o amor de Jesus. Amém, gente? Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas que ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, que tinha ficado, que não tinha ido embora como o filho mais novo. E quando isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais novo encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. A parábola do filho pródigo é uma das mais profundas expressões do amor de Deus, do amor do Pai Celestial.
Nessa história, em nenhum momento, o problema era do pai. Mas hoje, nem sempre isso acontece. E a gente vai falar sobre isso. Nessa história, o foco é nos filhos. O foco de disfunção, quando eu falo. A forma como os filhos se viam como filhos. E como eles se viam dentro do relacionamento. Porque não adianta você ser filho e não se sentir filho e não se relacionar como filho. Amém, gente? Então, o filho mais novo, a gente viu, que é o pródigo, né? Decidiu, na rebeldia dele, viver longe do pai. Fugiu da presença. Como se já fosse independente e pudesse fazer isso. O filho mais velho, mas Lorena, o filho mais velho ficou. Mas o coração do filho mais velho estava tão distante quanto do filho mais novo. Ele não se sentia filho. Apesar da convivência, não se sentia como herdeiro. Tanto que quando ele voltou, e a gente leu disso, né? Acabamos de ler, ele fica indignado com o que o pai ofertou para o filho mais jovem. E em todo esse cenário, o pai é o único funcional. O pai representa o próprio Deus conosco. É aquele que permanece em amor, tanto para o mais novo quanto para o mais velho. Disponível, generoso, cheio de compaixão, como a palavra nos fala. Só que isso não acontece. Não é muitas vezes o comportamento de alguns pais nos dias de hoje. Tia Tereza, essa mensagem é para os seus pais. Os pais dos seus filhos lá de cima. Porque às vezes, gente, nossos filhos, eu converso com Tereza. Às vezes você fala muito dos seus filhos, mas os filhos muitas vezes são reflexos do que ele vê nos pais. A melhor forma de você determinar como seu filho quer ser é você sendo. Depois não tem como voltar atrás. Realmente é o exemplo que carrega. Então vamos passear nessa história. Versículo 13 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região que, gente, distante. Algumas versões falam a terra distante. E quando eu estava lendo isso, como a gente tem muito esse contexto da alma, né, das emoções, essa terra distante para onde o filho parte, representa não só uma distância a nível físico. Porque se nós pensamos, depois sentimos e depois agimos, antes desse rapazinho sair, ele já tinha pensado e já tinha o quê? Sentido. Ou seja, esse menino, antes do corpo dele sair, o coração já havia partido. Ele já estava distante do pai. Ele já estava distante da família. O afastamento começou no invisível. Começou quando nem o pai e talvez nem o filho talvez tenha percebido que as emoções já estavam se perdendo, que o coração já estava longe. O filho pródigo, mesmo ainda dentro de casa, já estava emocionalmente desconectado. Ele era filho, mas não se sentia filho mais. E a decisão de ir embora foi tão somente, gente, um reflexo da distância interna que ele já vivenciava nas emoções em relação aos filhos, ou em relação ao pai.
E esse é um retrato, gente, infelizmente, de muitos lares nos dias de hoje. Filhos que continuam em casa, mas vivem trancados em seus quartos, isolados em telas, fechados para o seu afeto, pai e mãe. Só que eles não estão supridos emocionalmente, pelo contrário, eles estão muito carentes, confusos, e estão buscando naquele ambiente algo para preencher o vazio da alma deles. Muitos vão buscar afeto, validação em amizades desajustadas, em ambientes, em relacionamentos tóxicos, nas próprias redes sociais. E é nesse lugar, por incrível que pareça, que ele vai dizer: alguém me entende. Alguém me entendeu. Nesse lugar que ele vai começar a se sentir aceito, amado, preenchido. Está dando para entender, gente? Isso são os filhos. Alguns pais estão na mesma pegada. Presentes fisicamente, mas distantes emocionalmente. Sobrecarregados emocionalmente. Sem uma energia que eu diria assim, sem uma energia afetiva. Para nutrir os vínculos profundos com os filhos. São aqueles pais mega ocupados, que não tem tempo para ver, que não tem tempo para ouvir, que não tem tempo para sentir. Estão em casa, mas em outro mundo. O mundo do celular, o mundo do trabalho, o mundo das preocupações financeiras, o mundo das suas próprias preocupações emocionais. Essa é a terra distante e moderna. Lares que não acolhem mais. Abraço que não mais acontece. A mesa que não é mais lugar de conversa, e sim de um profundo silêncio. Talvez eu esteja descrevendo em narrativa aqui o cenário da casa de algum de vocês. E nós não podemos, Igreja do Senhor, amado, olhar para um cenário como esse e achar que está tudo bem. Esse é um ambiente disfuncional. E sabe qual é o grande problema? Estão colocando tudo isso por debaixo do tapete. Ninguém tem a coragem de colocar um ponto final nesse silêncio. Ninguém tem a coragem de chegar e conversar e ter conversas difíceis. E aí vem um outro ponto que eu coloquei aqui para vocês. No versículo 12 diz assim: o filho mais novo, o filho pródigo, disse ao seu pai: pai, quero parte da minha herança. Quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. A Bíblia, gente, não mostra em nenhum momento esse filho tentando dialogar com esse pai. Então somente ele diz: eu quero. E essa seja uma das marcas mais tristes dessa geração de hoje. Não tem comunicação. Quando eu falo comunicação, é comunicação eficaz. Alguém que fala e é entendido. O filho convivia com o pai, mas não se comunicava com ele. Não há conversa, não há confronto, não há diálogo, não há uma construção de ideia em conjunto entre um pai e um filho. E o que esse silêncio nos mostra, gente? Silêncio nos mostra tantas coisas. Não pense que só o falar comunica algo. O silêncio também está comunicando. O silêncio, ele não fala não, ele grita. Sabe o quê? Falta de intimidade.
Pais e filhos que parecem estranhos vivendo dentro desse mesmo ambiente, porque não compartilham o coração. Compartilha as finanças, compartilha a comida, compartilha o que for, menos o coração. E é claro, a distância física é apenas uma consequência. Porque não tem vínculo emocional. O vínculo emocional é negligenciado. Vocês estão entendendo, igreja? E nós observamos que essa falta de intimidade, gente, acontece muito nos dias de hoje também. Filhos presentes e pais presentes, tão somente de corpo, mas ausente de alma, de comunicação eficaz, de emoções. É aquele pai cheio de tarefas, muitas cobranças, tudo no automático, mas não tem coração com coração. E aí, pronto. Ambiente perfeito para o inimigo agir. É daí, gente, que vai sair todos os mal entendimentos, porque eu vou chegar no ápice da minha mensagem. É daí que quando você não fala, quando você não comunica, que surgem as marcas não vistas. Porque, como eu falei, comunicar não é só falar. O seu silêncio também está comunicando para o seu filho e também está comunicando para o seu pai e sua mãe algo. É daí que vai surgir os julgamentos. É daí que vai vir as conclusões. É daí realmente onde os sentimentos cada vez mais vão se acumulando, sentimentos negativos. E daqui a pouco, como uma bomba relógio, tudo explode. Amém? E esse capítulo, gente, de Lucas 15, nos mostra, como eu falei, a passagem de 3 personagens aí. 2 filhos e um pai. Como eu falei no início, o pai é perfeito. Porque aí o pai representa Deus. Um pai, a gente viu vários momentos, um pai que espera. Um pai amoroso. Um pai de compaixão, um pai misericordioso, um pai que perdoou o filho que foi, o filho que ficou. Ele perdoou todos. Mas não é essa a realidade de muitos pais terrenos. De muitos pais que podem estar aqui. E isso tem uma explicação. Muitos pais hoje estão sofrendo as consequências, as sequelas da história que eles vivenciaram. Eles estão emocionalmente feridos. Por quê, Lorena? Pelos pais deles. Que foram muito rígidos na criação. Que foram, inclusive, às vezes abusivos. Esses pais, às vezes, machucou o seu pai. O seu avô talvez machucou o seu pai. Machucou fisicamente. Machucou emocionalmente. E não tem como seu pai e sua mãe não ter sequelas. Toda ação tem uma reação. E qual o grande problema disso tudo? Temos hoje pais feridos, com as barreiras, com os muros de proteção armados. Seus pais foram feridos e eles estão como armados. As suas armaduras emocionais estão ainda latentes. Por que, Lorena, eles se armavam tanto? Porque eles não eram abusados, violentados. Tinha uma criação que não era muito boa. Então eles se armaram para sobreviver. E aí qual é o grande problema disso? Esses pais têm filhos. E eles precisam amar esses filhos. Então são pais que estão machucados, querendo amar os filhos, mas não sabem como fazer. Não sabe como se despir dessa rigidez que ele aprendeu a ser para se proteger. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Igreja, prega comigo. Amém?
Porque é um raciocínio. Vocês precisam entender o que tem por trás, o que está dentro da alma de vocês. Ontem eu estava em oração para esse dia, para essa mensagem. Para mim isso é muito fácil. É fácil, né, Rosa? A gente atende ali. É muito fácil ver esse cenário. Mas para as pessoas às vezes não é tão simples assim. Por conta dos pontos cegos. E pais e filhos estão se matando. E consequentemente matando gerações. Porque eles não sabem o que um está fazendo com o outro de forma invisível. E Satanás mexendo. Todos eles. E afastando cada vez mais um do outro. Então esses pais feridos hoje estão tentando amar, mas eles nunca foram amados. Pai que nunca foi abraçado pelo seu pai. Nunca foi acolhido, nunca foi ouvido na sua dor. Foi um pai que sofreu rejeição, foi um pai que sofreu abandono, foi um pai que sofreu humilhação. E qual o problema disso? Tendem a reproduzir o padrão com os filhos. E quando, às vezes, por conta da misericórdia de Deus, Deus começa a ensinar através de um trabalho como esse. Às vezes não sabe como fazer e vai para o outro ponto. Não, minha mãe foi muito rígida comigo. Eu também não quero isso para a minha vida, não quero isso para a vida da minha filha, eu não quero isso para a vida do meu filho. E aí solta. Está entendendo, professora? E aí solta, se torna permissivo, se torna inseguro, emocionalmente confuso. Essa é a realidade. E pai e mãe, entendam uma coisa. Porque você ainda não está curado, infelizmente, e com razão, vocês estão machucando seus filhos. Porque temos pais que amam, mas não sabem demonstrar. Os pais, eu creio, eu sei que vocês amam os seus filhos, eu sei que vocês querem estar perto dele, mas não se sente adequado, ou seja, se sente inadequado para essa atividade. Corrigem demais, porque essa é a única linguagem que ele conhece. Foi assim que ele aprendeu. E diante dessa realidade, gente, vem surgindo. Isso dói no meu coração. Porque Deus dá ao profeta a dor da geração, a dor do povo. Sabe o que está acontecendo? Um pai que não sabe fazer isso. Os pais estão entrando num processo de frustração. Eu dou tudo para o meu filho, eu não sei mais, tia Tereza, o que fazer com aquele menino. Às vezes entram num processo de culpa profundo. Alguns entram num processo de vergonha, porque não conseguem se conectar com o coração do filho. E aí vem o ápice dessa mensagem. Quando você não consegue se conectar, existem marcas que ficam, que não são vistas. Esses seus comportamentos, pai e mãe, e filhos também, vão gerando marcas emocionais profundas dentro de cada personagem desse. Tanto do pai quanto do filho. Que vão influenciar o modo como cada um se vê, se relaciona, como lida com a vida. Porque essas marcas não ficam só no ambiente familiar. Vai gerando isso para o meio onde ele está inserido. Quando o filho não recebe um afeto, sabe como é que ele se vê? Eu não sou amado pelo meu pai, por minha mãe. Mesmo que o amor exista, quando você deixa de fazer o que você deveria fazer, é rejeição.
o filho se sente, eu não sou amado, eu não sou querido. É assim que ele se vê. São as marcas não vistas, não ditas, invisíveis, mas que estão sendo comunicadas na alma do seu filho. Essa ausência de gestos, de palavras, é interpretada como desprezo na consciência dos filhos. Quando o filho, aquele que são filhos, todos nós somos filhos, né? Quando o filho se isola, quando o filho também não comunica o seu amor, o seu afeto aos seus pais, os pais interpretam isso como ingratidão, gerando frustração, gerando um sentimento de fracasso. Eu nunca sou o suficiente para esse menino. Um contexto de autodepreciação. Essa é uma marca não vista. Rejeição para os dois lados. Quando o filho, gente, não recebe validação emocional do seu pai e de sua mãe, ele vai crescer eternamente buscando a aprovação dos outros. Entendam uma coisa, o mundo não deve nada a vocês. Ninguém lhe deve nada, só seu pai e sua mãe. Eles que foram incumbidos debaixo do céu para entregar para vocês as respectivas funções. Se eles não deram, não cobre de outras pessoas dentro dos seus casamentos, dentro dos seus relacionamentos com outras figuras de autoridade. Ninguém lhe deve nada. Então, quando um filho não recebe essa validação, ele quer o tempo todo, parece que tem um vazio, um buraco dentro dele. E ele quer que os outros preencham, buscando eternamente uma aprovação. E o pai, quando também não recebe as palavras dos filhos de amor, de validação também, o que o pai sente? Qual é a marca não vista? Dor. Uma dor silenciosa. É como se eternamente esse pai vivesse em dívida com o filho. Quando pais e filhos não se comunicam, não se falam, não tem diálogo, isso cria um silêncio que não é mudo. Aquilo grita, como eu falei para vocês. E se pede a construção de vínculos saudáveis. Pais e mães, pais e filhos, vocês precisam conversar de coração para coração. Não é opa, como vai isso, e a escola, que horas é o dever, que horas é a aula. Não é isso não é comunicação. Você precisa saber o que tem no coração do seu filho. E você, filho, precisa saber o que tem no coração da sua mãe e do seu pai. Quando os filhos veem pais e mães brigando, um cenário tão disfuncional, um ambiente pesado, sabe quais as marcas que ficam para ele? A culpa é minha. Ele se sente culpado e entra num processo de autossabotagem. A culpa é minha por conta desse afastamento. Talvez eu não seja realmente um filho bom. Talvez realmente eu não seja um filho digno. Essas são as marcas que vão ficando nos seus filhos. Um filho digno de receber amor. E também os pais, quando vê essa disfuncionalidade no ambiente de casa, eles se culpam. Se culpam justamente porque na cabeça deles, eles acham que tão somente é o suficiente a entrega de bens, de alimento. Não. Os filhos precisam ser alimentados, pais. E os pais precisam também ser alimentados pelos filhos.
E aí, para finalizar, ministério do louvor, a própria história nos ensina como recomeçar, como restaurar. E eu vou dar 2 cenários aqui. Um que está lá em 17, a visão do filho. O filho mais novo. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Essa é a visão do filho mais novo. E o que é que o pai faz? Está lá no versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão para com o filho, abraçou e beijou. O filho e o pai se renderam ao amor. Algo profundo e transformador acontece tanto no ambiente do filho quanto no ambiente do pai. Todos os dois andam e vão se encontrar no amor. Eles quebram naquele momento esse ciclo de feridas. E começa um processo de restauração com gestos. Porque não queira restauração sem gestos. Nós vimos aqui que muito do que acontece é porque o pai e a mãe estão o que, gente? Ferido, machucado. Então o primeiro caminho começa com a cura interior do pai e da mãe. Não queira dos seus filhos primeiro. Não é ele que começa esse processo. É o pai e o filho. Vocês são as autoridades dessa família. A cura vem a partir de você, pai e mãe. Não queira que essas crianças já carreguem sobre elas um peso que vocês muitas vezes colocaram, que as gerações foram colocando ao longo do tempo. Pais feridos tendem a amar com peso, tendem a amar com culpa, tendem a amar com rigidez. Esses pais precisam ser curados para aprender o que é amar com leveza, liberdade, presença eficaz. E os filhos vão começar a soltar as barreiras deles de proteção. Então, Lorena, o que é que eu preciso? Primeiro, busca a sua cura. Busca a sua cura, pai e mãe. E quem ainda não é pai e mãe, vocês têm todas as chances de acertar. Porque talvez pais e mães que estão aqui já feriram seus filhos. E agora vão ter que fazer um caminho de volta. E quem não tem filho, tem todas as chances de acertar. Porque vocês estão aqui justamente para quê? Para serem curados com o bálsamo de Jesus, com o amor de Deus sobre a vida de vocês. Mas Lorena, fica só na minha cura. Não, a cura tem que vir acompanhado por gestos, atos concretos. Comece a falar. Reabra um canal de comunicação com humildade. Não é eu, seu pai, e você é filha, com humildade, sem cobrança. Como você está, meu filho? Como você está, minha filha? Como é que está o seu coração? O que é que tem passado nesse mundo chamado coração? Gere momentos de conversa, sem tela, sem distração. Se for necessário, peça perdão. Filha, eu errei. Me perdoe, hoje eu estou aprendendo no culto sozo com a minha vida com Deus.
Em muitas coisas eu errei com você. Me perdoa, filha, eu não fiz por mal. Mas eu estou aqui com o coração aberto, disponível para recorrigir a minha rota, para fazer de uma forma certa. Vocês vão precisar dessa intencionalidade. Crie conexões diárias. Façam refeições juntos. Vocês precisam se encontrar e se comunicar de forma eficaz, como eu falei. Pergunte como foi seu dia. Se liguem espiritualmente e orem juntos. Façam orações, filho, vamos orar. Desce aqui rapidinho, é rápido. Vamos orar. Vamos atrair a presença do Senhor para essa casa. Ore comigo. Vocês vão precisar ser intencionais. Demonstre afeto. Durante o dia, mande uma mensagem inesperada. Imagine o coração de um pai, um coração de um filho, recebendo um eu te amo no meio do dia. Pai, você é o melhor pai do mundo. Mãe, muito obrigada pelo seu amor. Sua comida é maravilhosa. Filho, eu não poderia ter um filho melhor do que você. Deus foi muito bondoso comigo e me entregou você para cuidar. Deixa um bilhete lá no quarto. Bota um bilhete no espelho. Faça a sua parte. Mas Lorena, eu não estou conseguindo. Peça ajuda. Se for necessário, peça ajuda, pastora. Me ajude. Eu não estou conseguindo acessar o coração do meu filho. Tia Tereza, me ajude. Você que está diante de tantas crianças, como é que eu faço? Lorena, eu ouvi aquela mensagem, mas eu não estou conseguindo. Seja humilde para reconhecer que você não sabe tudo, mas que você está disponível para restaurar não só a sua casa, mas as gerações que vão vir a partir dela. Uma coisa eu sei, gente. Pais e filhos podem até estar perdidos um do outro, mas em Jesus, ninguém está longe demais que não possa recomeçar. E hoje, dessa manhã, fique em pé no seu lugar. O Espírito Santo está chamando você, está chamando seus corações disponíveis, abertos, para restaurar esses vínculos, para quebrar esse ciclo de silêncio, de afastamento, para curar essas feridas que tanto machucam, mas que estão impedindo de o amor entrar. Então nessa manhã, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar juntos. Tudo começa onde, gente? No coração. Tudo começa, não é na palavra ali, porque às vezes os pais estão se falando e os filhos estão se falando, mas os corações estão desconectados. Então é esse lugar que precisa de cura para a restauração começar. Ora comigo, igreja. Senhor, eu me coloco diante de Ti como Tua filha, reconhecendo que preciso da Tua ajuda para restaurar o que foi ferido na minha casa. Eu reconheço que em muitos momentos me afastei, me fechei, me calei, deixei que mágoas tomassem lugar do amor. Hoje eu te peço, cura, Senhor, os relacionamentos da minha família. Converte o meu coração. E eu, que sou pai,
que sou mãe, ensina-me a amar como o Senhor ama. E eu, como filha, humildemente, me ajuda a perdoar e me dá a sabedoria para recomeçar. Espírito Santo, capacita-me a dar passos em direção à reconciliação. Tira de mim todo orgulho, todo medo, toda culpa, tudo aquilo que impede a restauração da minha casa. Ensina-me a ouvir, a abraçar, a falar com mansidão e a demonstrar todo o amor de forma prática. Nesse momento, eu oro por cura emocional da minha casa, por perdão onde houve feridas, por recomeços onde tudo parecia perdido. E eu declaro pela fé que o Senhor está restaurando vínculos